Olá a todos, eu me chamo Fabrício Curvelo e vamos à solução da questão 6 da lista 3.2 de algoritmos. Fazer um algoritmo que pergunte o nome de um vendedor, o seu salário fixo e o total de vendas efetuadas por ele no mês em dinheiro. Sabendo que esse vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas, exibir ao final o seu nome, o salário fixo, a comissão e o salário completo, que é o fixo mais a comissão sobre as vendas, no final do mês. Bom, é novamente uma questão de porcentagem, né? Só que aqui a gente tem aqui vários valores que a gente precisa se ligar para não fazer confusão. Vamos devagarzinho. Então, quebre o seu raciocínio em etapas, senão a gente fica olhando um texto grande e não resolve nada, né? Eu tenho que fazer algumas coisas. De cara, eu preciso perguntar o nome do vendedor. Para perguntar esse nome, eu vou precisar armazenar a resposta que o usuário vai me dar numa variável do tipo string. Então, eu vou criar essa variável, vou chamar a variável de nome. Vamos resolver esse problema primeiro. Então, eu vou lá na variável nome e vou fazer a entrada de dados pelo nosso famoso teclado. A opção ler texto, porque a variável é do tipo string, e eu vou fazer aqui o pedido. Por favor, informe o nome do vendedor. O usuário vai responder isso e esse valor vai ficar armazenado ali na minha variável nome. Em seguida, eu também tenho que perguntar o salário fixo desse vendedor. Então, eu vou criar aqui, como salário é dinheiro, existe um número com centavos, eu vou criar a variável do tipo double. Eu vou chamar de salário fixo. É legal quando você tem diversos valores para cadastrar, que você não fique trabalhando sempre com termos abreviados, não, porque isso depois acaba te confundindo ao invés de ajudar. Use o nome completo bonitinho, salário fixo, coloque, como eu sempre expliquei, né, as duas palavras se reunindo e a segunda simplesmente começando em maiúsculo para você entender que ele começa uma nova palavra. Então, o salário fixo é a minha próxima entrada de dados. Eu preciso perguntar esse valor para o usuário. Então, agora eu vou usar teclado.ler double, porque a variável salário fixo é do tipo double. Então, eu vou pedir para ele o salário dele. Por favor, informe o seu salário fixo. Maravilha. Eu também tenho que fazer aqui uma outra pergunta, que é quanto ele vendeu no mês em dinheiro. Então, eu vou botar aqui uma variável chamada total vendas. Mesmo esquema ali de criar a variável com o nome reunindo as duas palavras. E vou fazer essa pergunta agora para receber a terceira entrada de dados. Teclado novamente, ponto ler double, porque total vendas também é uma variável do tipo double. Por favor, informe o total de vendas no mês. Deixa eu abrir aqui, aumentar o tamanho da classe. Muito bem, a gente agora enxerga ela em tela cheia, né? Bom, continuando, eu preciso também agora a gente começa a fazer os cálculos, né? Sabendo que esse vendedor ganha 15% de comissão sobre o total de vendas efetuadas. Você tem que ter muita atenção nesse detalhe aqui, ó. É sobre o total de vendas efetuadas. Não é sobre o salário dele, é só sobre essa variável aqui que eu tenho que calcular os 15%. Então, só ali que eu vou ter esse meu detalhe a trabalhar aí. Bom, então eu vou fazer uma outra variável que vai guardar a resposta desse cálculo que eu vou chamar de comissão. A variável comissão, vou pular uma linha aqui porque agora a gente não está mais fazendo entrada de dados, a gente está fazendo um processamento, então só para ficar separadinho ali bonitinho, né? A comissão ela vai receber 15% do total de vendas. E esse cálculo é feito da forma matemática mesmo, não tem uma função pronta aqui no algoritmo, não existe isso em Java não. Então, eu vou ter que fazer da forma convencional, né? Existem algumas formas convencionais. Vou fazer dessa aqui, ó. A variável total de vendas, eu preciso tirar 15% dela.
eu posso simplesmente multiplicar isso por 15 e dividir por 100, que é da forma como a gente aprende lá na escola. Ou, se eu quiser já simplificar, multiplicar por 0,15, que é a mesma coisa que 15 dividido por 100, que estava ali antes, né? Já estou fazendo uma conta mais direta. Isso vai guardar aqui na minha variável comissão 15% do valor do total de vendas. Muito bem, então isso já é um dos cálculos que eu preciso. Aqui vamos voltar à leitura lá. Exibir ao final o nome. Então já a parte do cálculo eu já acho que já a questão que ele me pediu já está pronta, né? Eu preciso exibir ao final o nome, o salário fixo, a comissão e o salário completo, que é um cálculozinho aqui. Eu vou fazer esse cálculo direto na saída, lá no Sysalt mesmo. Eu não vou criar uma variável para guardar o salário completo, não. Também poderia, não tem nada demais, tá bom? Mas é só para a gente relembrar uma situação que eu já mostrei em outras questões, que é possível fazer o cálculo diretamente ali na escrita da saída, né, no systemout.println. Então tá. Vamos às respostas que a questão pediu que eu preciso exibir. Sysout, Ctrl espaço. A primeira que eu preciso exibir é o nome do funcionário. Vou fazer aqui não vou ficar exibindo um textão não, vou direto numa coisa um pouco mais simplificada. Nome, mais o que está na minha variável nome. Vou fazer um item, cada item pedido em uma saída. Depois eu preciso do nome, o salário fixo. Então, novamente, salário fixo. Já vou colocar ali o R-cifrão para formatar um pouquinho a nossa saída. Eu digo um pouquinho porque a gente ainda não está trabalhando, a gente não vai trabalhar, na verdade, em algoritmo com a formatação dos centavos. A gente vai deixar ele simplesmente como está armazenado na variável. Mas pelo menos ali está aparecendo um R-cifrão, né? A próxima saída que ele está me pedindo é a comissão. A comissão é um cálculo que foi realizado, não foi uma entrada de dados, mas eu tenho isso já na variável pronta ali. A comissão dele, que é 15% do que ele vendeu, eu vou exibir em reais. Esse cálculo já está em real. Basta simplesmente colocar o R-cifrão e concatenar com a variável comissão. Pronto. E Sysout Ctrl espaço de novo. Agora eu preciso exibir o salário completo, que é um cálculo que a gente não armazenou em variável nenhuma. É pegar o fixo, que eu já tenho uma variável, e somar com a comissão que eu tenho outra variável. Mas eu vou fazer isso direto na saída aqui. Eu não vou gastar uma variável a mais. Poderia, mas não vou usar isso, tá bom? Se você resolver fazer assim, isso não tem problema. Só estou simplesmente usando um outro recurso. Então, salário completo. O salário completo dele é, em reais, o seguinte. A gente concatena, e é interessante, é o ideal você abrir um outro parênteses para que você faça o cálculo ali dentro daquele parênteses ali. Eu preciso somar o fixo, que está na minha variável salário fixo, salário fixo, com a variável comissão. Se você pensar bem, o cara pode ganhar, por exemplo, R$1.000 de salário fixo fora a comissão do que ele vende, né? Se ele não vender nada naquele mês, ele mesmo assim está ganhando R$1.000. Ou se ele vender, ele está ganhando R$1.000 e mais os 15% em cima do valor que ele vendeu. Tudo bem? Bom, acredito que terminamos. Vou salvar e executar aqui, ó. Run as Java Application. Vamos observar aqui. Por favor, informe do nome do vendedor. Vou botar aqui João. Salário fixo dele, vou botar aqui como eu falei, 1.000. Lembrando que se você for usar novamente os centavos, não pode usar vírgula, como eu estou fazendo aqui. Isso dá um erro. Tem que usar ponto, porque variável double usa ponto no padrão americano, né? A numeração sempre no padrão americano. Mas eu vou usar 1.000 redondo. Por favor, informe o total de vendas no mês em dinheiro. Então, vamos supor que ele vendeu no mês 20.000. Não use 20.1000. Não faça isso. Isso também está errado. O Java vai entender isso aqui como 20 e a parte depois do ponto já é a parte de centavo. Já é a parte decimal da variável, né? Número grande é direto assim, tá bom? Então, 20, botei um zero a mais. 20.000, agora tá certo. Enter.
ele vai fazer um cálculo, ó, de comissão ele ganhou 3 mil, é 15% de 20 mil, muito bem. Então o total do salário dele é 4 mil, que é o mil que ele já tinha, mais a comissão de 3 mil. Tá certinho, é isso aí. Mais uma questão concluída. Até a próxima.